Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula falando sobre o transtorno do espectro autista. O aspecto que nós vamos abordar hoje, como nós já havíamos falado anteriormente, é o comportamento. Dentro das três características principais, hoje nós vamos focar um pouquinho no comportamento. É uma das questões que mais nós observamos na sala de aula que trazem algumas dificuldades para o nosso cotidiano escolar. Sempre que nós falamos de comportamento, dentro do transtorno do espectro autista, nós temos que pensar no comportamento. Vamos dar continuidade ao tema transtorno do espectro autista, como nós havíamos falado anteriormente, dentro dos três aspectos mais importantes aí que geram, né, o transtorno, nós vamos nos atentar hoje ao comportamento. E para falar do comportamento, nós temos que pensar em coisas que trazem esse comportamento. Sempre o que nós vemos é o comportamento em si, mas atrás desse comportamento, ele foi ocasionado por algo, né? E dentro do transtorno do espectro autista, isso pode ter sido ocasionado por comorbidades que são associadas. E aí, mudanças de rotina, cansaço, sensibilidade, a dor, por exemplo, ou as questões sensoriais, os distúrbios de sono, as dificuldades de comunicação e os sentimentos. Então, sempre que nós observamos um comportamento que ele é inadequado para aquele ambiente, inadequado para aquela ocasião, nós temos que pensar o seguinte: o que causa esse comportamento? Só assim nós vamos conseguir intervir de uma forma e conseguir mudar essa situação que não está adequada. Então lembrem-se sempre disso, né? O que nós estamos vendo é um comportamento e ele é ocasionado por algo que nós temos que descobrir o que é. Algumas questões importantes relacionadas ao comportamento, elas se concentram nessa questão da agressividade que muitas vezes as crianças apresentam. Essa agressividade, muitas vezes, ela é uma dificuldade relacionada ao interesse. As coisas não ocorrem exatamente como a criança pensou que ocorreriam, elas não obedecem aquele padrão repetitivo e restrito que muitas vezes ela tem em mente, e isso traz esse comportamento que é inadequado. Também os problemas de socialização podem trazer essa agressividade. A criança ela não percebe o ambiente ou ela não consegue se adequar àquele ambiente. Ela não percebe os símbolos sociais daquele ambiente. E aí ela não sabe como se comportar. Por exemplo, é claro para a gente como nós nos comportamos, por exemplo, dentro de um consultório médico. Por quê? Porque nós temos as habilidades sociais para isso. Nós sabemos que lá são inapropriadas algumas situações. Assim como nós sabemos como se comportar dentro de um parque. A criança com autismo, muitas vezes, ela não percebe esses símbolos sociais, ela não tem essa noção dos comportamentos. Isso é causado pelo quê? Pela dificuldade de socialização. Então, em alguns casos, nós vamos perceber que essa agressividade, esse comportamento disruptivo que a criança apresenta é ocasionado pelos problemas de socialização. Outra coisa, e muito comum, é a hipersensibilidade. Às vezes a criança não tolera o barulho, não tolera roupas de determinados tecidos. Às vezes ela fica irritada com frio, com calor, com pessoas que querem apertar, abraçar, beijar, né? E essa hipersensibilidade, nós vamos falar um pouquinho dela mais para frente, né? Que ela pode ser ocasionada ela pode ocorrer tanto a hipersensibilidade como a hipossensibilidade. Ou é o excesso ou é a falta. E aí, nessa questão da hipersensibilidade, muitas coisas podem nos ajudar. Como, por exemplo, as mudanças graduais de rotina. Nós vamos iniciar num espaço novo. Nós vamos conhecer esse espaço primeiro. Nós vamos começar com uma textura nova de algum objeto, ou de alguma roupa, ou de algo que a criança vai usar. Então, é gradual. E também a questão da comunicação alternativa, que nós vamos falar um pouquinho dela mais para frente. Com toda essa hipersensibilidade que a gente observa,
ela pode estar sendo ocasionada por várias situações. E tem como nós anteciparmos essas situações para não ocasionar comportamentos inadequados na criança. Sempre que a gente fala de comportamento, nós podemos pensar aí nessas 3 perguntas, né? As causas, onde e quando eles acontecem. São 3 coisas importantes. Por quê? Quando nós estamos falando de comportamento, ele sempre foi ocasionado por algo. Ah, Vanessa, sempre que chega a hora do almoço, ele fica irritado. Todo mundo vai comer, ele joga o prato de comida, ele começa a gritar, ele quer sair do espaço. Tá, então o que pode estar ocasionando isso? É a gente pensar na situação. Toda vez que eu vou para o refeitório é isso. Então o que está inadequado ali? O que ele não está conseguindo? Quais são os problemas que estão ocasionando esse comportamento? Será que é uma seletividade alimentar que a gente não percebeu ainda? São alimentos que ele não gosta e está no prato e ele não consegue dizer que ele não gosta? Será que é o barulho do refeitório? Será que são as crianças muito próximas dele? Então, essas situações a gente precisa avaliar. Por quê? Quando eu avalio a situação, eu percebo a causa. E uma das primeiras coisas para a gente pensar é onde isso acontece. Qual é o espaço que isso acontece? É na sala de aula, é no parque, é na hora do almoço, é quando eu ofereço algum tipo de material, é quando a atividade envolve a participação do outro. Então, essas 3 perguntas nos ajudam a identificar onde esse comportamento ocorre. E aí, relacionado a esses comportamentos, é muito comum a gente receber nas escolas crianças que fazem uso de medicação. Essas medicações, elas reduzem os sintomas, né? A aula passada eu até citei para vocês um livro que fala um pouquinho sobre essa questão da medicação, qual é a medicação, para que ela serve e quais são os efeitos colaterais. Então, a medicação, ela tem como objetivo, às vezes, reduzir os sintomas, como, por exemplo, essa agressividade, a hiperatividade, a irritabilidade, as estereotipias que a criança apresenta. E ela cria condições para que essa socialização ocorra de uma forma mais adequada. Então, a criança, ela tem esse nível aí da hiperatividade reduzido, ela consegue aceitar a aproximação do outro. A medicação, às vezes, também ajuda nessa irritabilidade da criança. Então, ela suporta mais ambientes que têm mais crianças, por exemplo, ou ambientes que são mais barulhentos. Essa medicação, ela cria condições para a socialização e ajuda, muitas vezes, em distúrbios que a gente chama de comorbidade, né? Ele tem o TEA, mas ele tem, por exemplo, um distúrbio de sono, um distúrbio alimentar, um distúrbio um transtorno opositor desafiador. Então, essas medicações, elas vão ajudar a melhorar esses sintomas. E também melhora nível de atenção, de concentração. Na verdade, a indicação dessas medicações, elas ocorrem pela qualidade de vida do indivíduo. Mas todas elas, como nós vimos, têm efeitos colaterais. E uma coisa importante para a gente pensar é que todo autista vai precisar de medicação? Não, nem todos vão precisar. Todos devem utilizar a medicação quando precisam? Essa é uma decisão da família. É a família que vai optar pela forma de tratamento, se ela vai ser medicamentosa ou não, para que essa criança possa prosseguir o tratamento. Então, é a família que escolhe se ela vai medicar ou ela não vai medicar. Se existir a opção pela não medicação, ela vai ter que optar por outras situações para ajudar no controle desses comportamentos. E muitas vezes são as terapias. Então, não cabe a nós, enquanto escola, decidir, né, se a mãe vai fazer uso de medicação ou não. Essa é uma decisão da família. E quais são os objetivos desse tratamento com a criança? Seja ele medicamentoso ou a questão das terapias, ou os dois juntos, né? O objetivo é generalizar atitudes em diferentes contextos, que ela consiga ter a habilidade de cumprir as instruções sociais, adquirir as habilidades de compartilhar e a comunicação funcional. Então, esses 4 pontos são as bases, né, do tratamento da criança que está dentro do transtorno do espectro autista. Nós vamos ver agora um vídeo
que fala um pouquinho sobre as birras e as crises, né, que fazem parte desses comportamentos inadequados que muitas vezes ocorrem. Entre uma birra e uma crise. Muita gente fica em dúvida e não sabe exatamente como agir com os filhos numa hora de comportamento inadequado. Como saber a diferença entre uma crise e uma birra? Como agir? Se é uma birra, a gente não pode ceder. Eu já sei que eu não posso fazer o que meu filho quer, mas e se isso for uma crise, ele estiver em sofrimento e eu precisar ajudar? Como é que eu sei o que fazer e o que eu devo fazer em cada uma dessas situações? Calma, vamos explicar e eu vou dar algumas dicas para você conseguir organizar melhor o seu filhote. Uma birra é quando a criança quer alguma coisa e ela usa comportamentos disruptivos, ela usa comportamentos inadequados para conseguir o que ela quer. Então ela entende, ela aprende que se jogando no chão, gritando, alguém vem e cede a alguma coisa. Então, por exemplo, quando as crianças estão na casa dos avós e ela já comeu 5 chocolates e a mãe diz, agora chega de chocolate, não dá mais para ter chocolate, e a criança começa a fazer uma choradeira, se joga no chão e alguém vai lá, nesse caso, os avós vão lá e entregam o chocolate para a criança dizendo, mas é só mais um, tá tudo bem, isso não vai trazer problemas. Só mais um pouquinho de eletrônico. Estou dando exemplo dos avós, mas os avós são pessoas queridas e tem muitos avós que me seguem pedindo dicas, como eu posso ajudar meu neto. Essa é uma dica importante para vocês que cedem às vezes para o que a criança quer quando ela pede de um jeito inadequado, com choro, batendo, jogando coisas ou se agredindo. A gente não pode dar, porque senão o cérebro dessa criança vai entender sempre que o quê? Quando eu quero alguma coisa, é só me jogar no chão, é só gritar muito, que as pessoas ficam super angustiadas e me dão o que eu quero. Então, muito cuidado com isso. Já uma crise é quando uma criança geralmente tem uma alteração sensorial. Crianças com autismo têm mais alterações sensoriais, já está no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, que no diagnóstico do autismo, no TEA, no transtorno do espectro autista, a gente tem alterações sensoriais nas crianças. Isso significa que a intensidade, a frequência, esses estímulos do ambiente que chegam no cérebro dessa criança para ela processar, então estímulos que vêm através da visão, da audição, do tato, da percepção, vêm de uma maneira que às vezes é hiper, ou seja, que ela tem muita sensibilidade, e às vezes vem de uma maneira hipo. A criança tem pouca sensibilidade e precisa de mais pegar, de mais estímulos para ter uma sensação. Isso quem nos explica são as profissionais especialistas em estimulação e integração sensorial, que são as terapeutas ocupacionais. Então, sempre que você tiver dúvidas sobre uma alteração de crise, o que meu filho tem, por que ele fica colocando tudo na boca, por que ele fica com tantas estereotipias, por que ele tem menos sensibilidade à dor, a gente pode pedir uma avaliação sensorial. Muito bem, as crises sensoriais vêm porque esses estímulos entram numa frequência que o cérebro não consegue organizar. E aí essa criança fica com muitas alterações no comportamento. Ela fica com gritos, ela fica tampando os ouvidos, com comportamentos que a gente não entende muito bem, para tentar se regular. O que a gente pode fazer nessas horas? Claro que ter um bom profissional nos guiando, nos embasando, e é personalizado para cada criança tem um tipo de alteração sensorial, é super importante. Uma terapia comportamental e uma terapia de integração sensorial. Mas, geralmente, ter um canto, um lugar reservado para onde essa criança pode ir, para se organizar sem barulho, sem intensidade de luz muito forte, sem alguém falando na cabeça dela, ter um canto para ela se recolher, para ela poder se organizar é a melhor estratégia. E você pode ajudar ficando junto com essa criança até ela se acalmar. Fique ali, não tente dar soluções, porque às vezes isso
pode perturbar mais ainda a criança. Toma muito cuidado, porque muitas vezes uma birra começa com uma birra, mas como a criança fica muito estressada, ela vira uma crise sensorial. Então a gente tem que tentar sempre organizar essa criança sem ceder a entregar alguma coisa que ela quer, porque se é birra, vira uma crise sensorial e a gente entrega lá o chocolate ou dá mais um tempo de eletrônico, esse cérebro vai fazer, você concorda comigo, que ele vai fazer uma associação super bagunçada? Então, toma cuidado com isso. Esse vídeo foi importante para... Então, nesse vídeo, nós vimos que a birra ela pode ser definida como um comportamento que ocasionou de um descontentamento, né? Às vezes ela é acompanhada do choro, ela é intencional. Essa é a diferença, né, entre a birra e a crise. A birra a criança faz intencionalmente e é algo que acaba. Nós sabemos que a maioria das crianças bem pequenas, elas têm esse período de birra, né? Elas choram, elas se jogam no chão e isso naturalmente acaba quando ela começa a perceber que existem outras atitudes para ela conseguir o que ela quer. Agora, no autismo, as crises elas são mais frequentes, né? E isso não é só na infância. Adultos podem apresentar crise, como nós vimos no vídeo. E essa crise ela acontece como resposta a algo que está inadequado no ambiente que a criança está. Nós observamos aí que elas não ficam restritas somente à infância e muitas vezes elas estão ligadas a essa questão sensorial. Nós percebemos ali no vídeo que esses episódios, geralmente, eles são direcionados, né, quando são birra. E a crise, ela pode acontecer até mesmo quando a criança está sozinha. Às vezes, uma desregulação sensorial nela pode trazer essa crise. Vamos pensar, por exemplo, numa criança que ela tem dificuldade com barulho. Então, se essa sensibilidade dela existe e ela é exposta a estímulos sonoros muito invasivos para aquela situação, a gente pode ter certeza que aquilo vai acontecer, né? Vai ocorrer uma crise. A gente vai percebendo que essa criança vai se desregulando até que a crise ocorre. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? Algumas pessoas não conseguem prever essa crise. Quando nós estamos na escola e nós percebemos que a criança ela vai se irritando com algumas situações, o que a gente tem que fazer? Nós temos que tirar o estímulo, porque se o estímulo aversivo ele continuar naquela intensidade, naquela situação, a questão da crise ela vai ser desencadeada. E nós sabemos que muitas crianças entram em crises que geram assim situações muito difíceis para o ambiente escolar. Por isso é importante a gente conhecer bem a criança, conhecer o que ela gosta, conhecer o que traz para ela sensações que não são boas, né? Não que a gente nunca vai levar uma criança, por exemplo, que tem dificuldade com esse estímulo sonoro para um lugar mais barulhento. Mas isso vai acontecer aos poucos. Eu vou inserir, eu vou ficar um tempinho, eu vou sair, eu volto para aquele ambiente novamente. É como se a gente tivesse acostumando aquela criança com aquele estímulo. E isso pode ser sonoro, pode ser olfativo. Algumas crianças, por exemplo, não suportam o cheiro de determinadas coisas. Ou não conseguem manusear determinadas coisas, como, por exemplo, cola, massinha, areia do parque. Isso é tão aversivo para ela que, se eu continuo fazendo esse estímulo, eu vou desencadear essa crise. Por isso, como eu disse, né, é importante a gente conhecer essa sensibilidade que a criança tem. Voltando na questão da birra, a birra ela pode ser controlada, né? Quando a gente adota algumas estratégias, como, por exemplo, fingir que a gente não está vendo, levar a criança para um lugar isolado, ou, em alguns casos, atender à reivindicação, né? Mas o autismo, ele precisa de outras situações, né? Não adianta gritar, não adianta querer fazer as coisas do nosso jeito quando a criança se desregulou dessa forma. E aí, o que acaba acontecendo? A crise, ela traz para nós um desafio dentro do ambiente escolar.
Porque muitas vezes essa criança vai precisar ser levada para um outro espaço. Imagina que aconteceu uma crise lá dentro da sala de aula. Eu vou deixar a criança ali? Não. Né? Se isso aconteceu e é uma situação que foge do nosso controle em algumas questões, nós precisamos tirar essa criança daquele ambiente, porque eu não posso deixar ela correr risco e nem posso colocar as outras crianças que estão ali em risco. Por isso que é importante a gente conhecer. Quando a gente conhece muito bem a criança, a gente evita, porque ela dá sinais de que a crise vai ocorrer. Quando eu conheço, eu consigo prever e evitar essas situações mais complicadas que a crise traz. E quando essas crises elas são comuns, elas são muito frequentes, o que a família acaba fazendo? A família acaba relatando esses episódios para os médicos, para os terapeutas que atendem aquela criança, às vezes ajustando alguma medicação, às vezes ajustando alguma terapia para trabalhar a frustração de algumas situações que a criança enfrenta, ou ajustando alguma terapia para trabalhar alguma sensibilidade que essa criança está apresentando e esse ambiente que ela está frequentando tem bastante aquilo. É importante a gente relatar para a família quando isso acontece e quando isso é frequente. E aí nós precisamos entender os desencadeadores, né, dessas crises. Eles podem ser conflitos. No ambiente familiar acontece muito isso, gente. Viagem inesperada, mudança de casa, mudança de rotina. Ficava com uma pessoa, agora fica com outra. A incerteza, a falta de estrutura, a espera, sem pedido de realizar os rituais, né? O excesso de estimulação, barulho, alteração de rotina, exigência excessiva e coisas que acontecem de uma forma que não estavam programadas, né? Se vocês quiserem consultar essa fonte depois, o site Estou Autista, ele traz bastante informação sobre essas questões que nós estamos tratando aqui hoje, né? E nesse slide a gente vê até a referência aí de um livro bem interessante para vocês pesquisarem. Lembrem-se sempre, né? Todos os comportamentos inadequados, eles são desencadeados por situações. E se vocês observarem, todas essas situações citadas aí, elas ocorrem pelo quê? Pela rigidez que essa criança apresenta. Na rigidez no quê, né? A rigidez em toda essa situação que ela tem programada, que ela deseja que ocorra da mesma forma. E isso muda? Muda, né? Às vezes a criança vai crescendo, ela vai compreendendo melhor. Às vezes as próprias terapias que a criança realiza ajudam ela a se organizar e a lidar com essas mudanças de uma maneira diferente. Mas quando as crianças são pequenas, essas dificuldades elas são muito acentuadas, porque o que acaba acontecendo? Além do problema de comportamento, a gente tem que lembrar que uma das dificuldades do autista é a comunicação. Então ele não sabe explicar o que ele está sentindo, ele não sabe explicar o que ele deseja, e isso desencadeia todos esses comportamentos inadequados que nós estamos vendo. Como eu falei para vocês, o site ele tem várias coisas interessantes e outro ponto interessante é esse relacionado à teoria da mente, que a gente já falou sobre ela no outro encontro, né? E o que é essa teoria da mente? É a capacidade de ter a perspectiva da situação do ponto de vista do outro. Então, quais são as dificuldades mais comuns que a gente observa nessas crianças? É a dificuldade de explicar seus comportamentos, a dificuldade de entender emoção, de prever emoção e comportamento do outro, de perceber as coisas pela perspectiva do outro, de deduzir as intenções do outro, dificuldade de entender certos comportamentos e sentimentos, dificuldade de atenção compartilhada e as questões sociais e também de distinguir o fato e a realidade, né? E quais são algumas situações que podem nos ajudar? Quais são estratégias que podem nos ajudar nessas dificuldades que a criança apresenta? Nós temos que explicar o conceito dos sentimentos, né? Então, eu estou entendendo, você está com raiva. Então, você está sentindo raiva, mas a gente não pode bater no amigo quando a gente está com raiva. E aí a gente nomeia esse sentimento e a gente mostra o que pode ser feito, né? Tem uma atividade que eu acho ela bem interessante, é essa daqui.
É um quadro que a gente faz com as crianças e o título dele é assim: O que posso fazer quando estou com raiva? Então, a gente vai nomear esse sentimento para a criança, a gente vai perceber as situações que ele vai apresentar, esse comportamento, e aí nós temos aqui 3 quadrinhos para a gente pensar em atividades que a gente pode realizar quando a gente está com raiva. Então, eu estou com raiva, eu não posso bater, eu não posso xingar, eu não posso chutar, esses comportamentos não são legais. Mas o que eu posso fazer? Eu posso contar até 10. Eu posso escolher um brinquedo que eu gosto e brincar um pouquinho sozinho até a minha raiva passar. Eu posso conversar com outros. Eu posso desenhar, escutar uma música, me afastar do problema. E aí a gente pode confeccionar essas cartas de acordo com as situações que a criança aceita. E toda vez que a gente percebe que a criança tem um comportamento inadequado, ela está demonstrando essa raiva dela de uma forma que não é adequada, o que a gente vai fazer? A gente vai propor atividades que vão fazer com que essa situação dê uma baixada, né? Então, tá num comportamento inadequado. Vamos ouvir uma música que você gosta? Vamos brincar com isso aqui que você gosta? E aí a gente tira o foco daquela situação. Então, essa é uma sugestão. Explicar que cada um tem um estado de espírito, né? Explicar também que a gente tem algumas pistas não verbais, né? Olhar assim, olha, mas será que ele está feliz ou ele está triste? Será que o que eu fiz deixou ele feliz ou triste? Nessa situação, será que ele quer brincar ou será que ele quer ficar sozinho? Então, o autista tem dificuldade de perceber isso no outro. E como que nós podemos trabalhar isso? Uma outra sugestão é nós pegarmos, por exemplo, imagens da internet que mostram a emoção de algumas pessoas. Por exemplo, essa daqui. A menina está gritando e ele com os dedos no ouvido aí. O que está acontecendo aqui? Será que ele está gostando dessa situação? E aí a gente pode explorar várias imagens que fazem parte do cotidiano dessa criança e mostrar para ela quais são as pistas que nós observamos aqui. Então, será que essa menina ela está gostando do que ele está contando para ela? Por que eu posso dizer que ela está gostando? Ela está sorrindo. Então, é ensinar a criança a perceber essas emoções. Essa é uma dificuldade que ela tem. Lembrem que, devido a essa dificuldade, né, que está dentro da teoria da mente ali, ela tem essa dificuldade de perceber o outro, de perceber a emoção do outro, de nomear, de ter essa perspectiva do que o outro está sentindo. E aí nós precisamos, né, mostrar essas diferentes perspectivas. E como que nós fazemos isso? Com atividades que trabalham as emoções, né? Mostrar, então, essa perspectiva das mesmas situações, levar ele para diferentes espaços, para ele perceber essas diferenças de comportamento em determinados espaços. A questão do simbólico, né? Brincar de teatro, de casinha, de Lego, do que a criança gosta, né? Auxiliar no entendimento de conceitos abstratos, as dicas visuais, a questão do passo a passo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas pistas visuais de uma forma mais profunda em outro momento. Então, como eu disse, trabalhem, né, as emoções. E nós temos aí várias situações. Esse filme, né, quem conhece, é o Divertidamente. Ele traz muitas questões envolvendo os comportamentos básicos aí, né, as emoções básicas, como o medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza. Essas são habilidades que eles vão ter dificuldade. Então, pensem em situações que eu vou trabalhar essas habilidades emocionais. E para isso, gente, nós temos aí uma gama de atividades, né? Uma outra que eu trouxe, não sei se vocês conhecem, mas nós temos uma caixinha assim, ó, a gente encontra na internet várias sugestões de atividade assim. Essa é uma questão comercial, né? Mas tem a situação, a atividade na internet e vocês podem pesquisar um pouco mais. Então, que emoção é essa? É bem parecida com aquela da imagem que eu peguei na internet, né? Então, quando eu vejo isso, o que eu sinto? Né? Se eu estivesse bebendo alguma coisa e uma mosca caísse dentro do meu copo, qual seria meu sentimento? E se eu visse uma lata de lixo aberta, né, cheia de mosca?
esses questionamentos, eles trabalham o quê? Essas emoções que o autista tem dificuldade. E essa sugestão, ela não serve só para os autistas, né? Nós percebemos que muitas crianças também têm dificuldade nessas habilidades socioemocionais. E são situações importantes para a gente trabalhar. Outra gama de pergunta que vocês podem pensar em fazer aí de acordo com o ambiente que vocês estão e proporcionar aí questões que realmente atinjam, né, o objetivo que vocês propõem, é essa outra aqui, ó. Ponha-se no meu lugar. Então pensem na situação. Ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro, de entender o sentimento do outro. E aí, essa proposta de atividade, ela faz o seguinte, ela traz uma imagem, essa traz um óculos. E aí a gente pode pensar nas perguntas, né? Quem eu sou? Como eu sou? Para que eu sirvo? Ou o que você pode fazer comigo? Onde eu posso ser encontrado? Quais são meus benefícios? E aí, isso a gente tem nessas cartinhas com alimento, com animais, com objetos do dia a dia da criança, objetos escolares, meios de transporte. Olha que interessante esse, né? É uma ambulância. E aí em cima tem essas mesmas perguntas que eu coloquei para vocês. Isso é a capacidade, a gente desenvolve, que habilidade, né? Essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender para que servem as coisas, o que é, qual é o benefício daquilo, como eu uso, como outras pessoas podem usar. Uma outra sugestão é essa daqui, é para trabalhar a questão da entonação da voz, né? Essa caixinha, ela fala, por exemplo, da gente trabalhar determinados pedidos ou situações mudando o tom da voz, né? Então, por exemplo, fale gritando liberdade. E aí eu estou trabalhando a entonação. Fale pedindo, por favor. Fale com entusiasmo, consegui. Né? E aí a gente vai trabalhar com essa criança o quê? A entonação da voz. Que é uma outra dificuldade que ele apresenta por não conseguir se colocar no lugar do outro e nem perceber muitas vezes as situações do ponto de vista social que o momento exige. Então essas são algumas sugestões para a gente pensar aí no trabalho com as emoções. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses distúrbios senso-perceptivos que eu falei lá no comecinho para vocês. Quais são, né? Como eu falei para vocês, o material ele continua sendo do site Estou Autista, tá? Nós temos aqui várias questões, né? Distúrbios no sistema visual, no sistema oral, proprioceptivo, tátil, vestibular e auditivo. Então, esses são os campos que a gente vai conversar um pouquinho. Então, nós vimos que a maioria dos autistas apresenta esses distúrbios, né? Sejam eles por um hiperfoco ou um hipo. Ou a criança busca demais determinadas situações, ou ela busca de menos. Né? E aí, várias coisas precisam acontecer para ela conseguir perceber aquela situação. Aqui o primeiro é o sistema visual. Quais são algumas questões aí envolvendo a hipersensibilidade que acaba acontecendo? Evitam a luz, dor de cabeça, tontura, enjoo, quando usam muito a visão, medo de objeto em movimento, não gosta de contato ocular direto, dificuldade em separar tom e contraste, esfrega os olhos, tapa os olhos, né? Agora, e aquele que é hipossensível? Aí a gente consegue perceber, né, algumas crianças que olham fixamente para a luz, olham diretamente para o sol, gosta de ficar fixado em objetos que estão sempre em movimento, o ventilador, a rodinha do carro, qualquer outra coisa que está girando, segura o objeto muito próximo do olhar, né? Não percebe a presença das pessoas no ambiente, se perdem na leitura, ou procuram estímulos visuais, né? Como eu disse, os ventiladores, os peões, algumas texturas. E embaixo tem algumas sugestões aí de atividade que a gente pode pensar. Hoje, gente, no mercado, existe assim uma procura muito grande pelas terapias que envolvem o terapeuta ocupacional.
e ele trabalha só essas áreas, né, da estimulação sensorial. São trabalhos muito bons, né, que vão desenvolvendo essa habilidade da criança de sair dessa hipo, dessa hipersensibilidade para uma situação mais confortável para ela, né? Vamos pensar aí uma criança que tem esse sistema visual hipossensível, né? Aquela criança que busca a todo momento essa questão visual. Até para ela é cansativo. Imagina para as pessoas que estão ao redor, né? Pensar nesse ambiente. Então, essa terapia dentro da terapia ocupacional, ela traz para a criança uma estabilidade um pouco maior, né? Nem hipo, nem hiper. Vamos tentar aí achar uma questão que seja mais próxima do que é suportável, né? Dentro desse sistema visual. E aí nós observamos as atividades. Dentro do sistema oral, o que nós podemos perceber em algumas crianças? Elas evitam textura de comida, têm dificuldade às vezes de experimentar uma comida nova, dificuldade para usar um canudo, né? Tem ânsia quando é exposta a determinados tipos de alimento, tem problema de mastigação, evita às vezes comida mole, né? Tem criança que a mãe fala assim, mas ele come tudo pastoso ainda, ou ele só gosta de coisa que é bem dura. Isso é o quê? É esse sistema oral que está em disfunção. Ou quando é hipossensível, ele tem preferência, ele só come arroz, ele só come feijão, ele só come legumes. Isso também, gente, quando vocês observam isso na criança, é essa dificuldade nesse sistema oral. Quando mordem frequentemente, roem as unhas, né? Coloca muito objeto na boca, tudo que eu dou para ele vai para a boca. Isso, gente, é um sinal clássico, né? Desse sistema oral que está hipossensível, né? Morde a mandíbula, né? Às vezes fica fazendo barulho com os dentes, ou pega o lápis e vai mordendo até que ele consegue desfazer o lápis todo, ou então faz isso com os brinquedos. Crianças que levam tudo na boca, eles têm essa disfunção, né, no sistema oral, apresentando aí essa hipossensibilidade. E aí nós temos algumas atividades que podem ajudar nisso, né, como por exemplo, bolinha de sabão, usar determinadas situações para a gente introduzir determinados alimentos novos, né? Aí nesse quadro tem a sugestão, né? Mascar chiclete ou chupar uma bala dura. Lembrem que a sugestão do site está dentro de uma terapia ocupacional, né? Algumas coisas aí a gente não vai fazer na escola, mas existem sugestões bem interessantes para a gente pensar no nosso cotidiano escolar também. Dentro do sistema proprioceptivo, os hipersensíveis, gente, eles são mais preguiçosos, mais letárgicos, né? Evitam essas atividades mais rápidas, né? Como pular, escalar. Podem ser seletivos ao se alimentar, mas eles preferem ficar mais parados, têm dificuldade às vezes de subir uma escada e a gente percebe assim uma desordenação motora na criança. E os hipossensíveis são aqueles que usam a força, né? Fazem barulho, pisa, escala, morde, sobe em tudo. E aí a gente tem as dificuldades aí muitas vezes na escola relacionadas ao comportamento, né? E a gente esquece que pode ser o quê? É esse sistema proprioceptivo, ele está em disfunção. Então a criança, ela precisa muito de determinadas situações para atingir uma sensação, né? Fazer o barulho. Às vezes andando devagar você está ouvindo o seu passo, você está sentindo, você tem aquela sensação. O autista não. Às vezes ele precisa, quando ele tem essa disfunção nesse sistema proprioceptivo, ele vai andar, ele vai pisar duro no chão, ele vai pegar uma coisa, ele vai pegar com força batendo na mesa. Por quê? É a busca da sensação. A sensação que nós temos em movimentos bem simples, ele só vai ter a sensação desse movimento numa situação que seja mais incisiva. E por isso ele busca mais, né? Às vezes morde roupa, morde o lápis, prefere coisa que é justa, que é mais apertada, ou então não tem uma consciência corporal e espacial muito boa, né? Aquela criança que tromba com tudo, ela vai pegar uma coisa, ela não observa que tem uma outra criança na frente dela, que tem um brinquedo ali que ela precisa tirar para passar, ela vai, né? Isso é o quê? É a hipossensibilidade.
Ele não tem essa sensibilidade da forma que nós temos nesse sistema proprioceptivo, né? Na busca desses movimentos. E aí tem algumas sugestões também, né? Para a gente pensar na escola. Dentro desse sistema tátil, o que nós percebemos quando a criança é hipersensível, né? Ela tem medo da multidão, ela às vezes tem agonia, gente, de coisa que é muito apertada, coisa que fica muito perto, que lambuza, que vai sujar, né? Evita cócega, não gosta de abraço, anda na ponta dos pés, né? Algumas pessoas dizem, todo autista anda na ponta do pé, todo autista não gosta de abraço, não gosta que chegue perto, não é bem assim. Quais são os autistas que têm essa dificuldade? São aqueles que apresentam essa dificuldade no sistema tátil e aí eles são hipersensíveis a determinadas situações. Porque existem aqueles que são o contrário, né? Que são hipossensíveis. E aí eles querem, né? Coisa que gira, que balança. Constantemente eles vão estar sujos, bagunçados, né? Às vezes tem uma tolerância muito grande à dor. Você vai ver que se machucou quando você vê sangrando, ou quando você vê que está roxo, porque ele não falou para você está doendo, ou ele não chorou, né? Não tem essa sensibilidade. Gosta de vibração, gosta de beliscar, de empurrar, de ter essas sensações táteis mais afloradas, né? E aí nós temos também algumas sugestões. Dentro do sistema vestibular, nós temos aqueles que têm medo de atividade com movimento, e aí a gente vai ver criança que evita o parque, evita o balanço, evita o escorregador, não gosta de determinadas coisas, como por exemplo, ficar virado de cabeça para baixo, deitar, olhar as coisas numa outra perspectiva. E os que são o contrário, né? Correm em todo lugar, né? Se colocam em risco muitas vezes. Por quê? Porque gira, balança, se joga, não fica parado. Essa é a disfunção desse sistema vestibular, né? E aí nós temos também algumas sugestões de atividade. Outra situação que nós observamos bastante na escola é essa disfunção, né, no sistema auditivo. Às vezes a criança, ela chora muito, ela grita muito, ela tapa o ouvido, se esconde de coisas que estão trazendo aí muito estímulo auditivo. Elas ficam incomodadas, às vezes, com barulhos muito agudos, como apito, né? No ensino fundamental, o sinal da hora do intervalo pode trazer uma desorganização sensorial para a criança. Ou crianças que apresentam dificuldade até mesmo com uma descarga num banheiro. A criança às vezes não quer ir ao banheiro, mas não é que ela não quer ir ao banheiro porque ela não sabe usar o banheiro. É porque essa dificuldade nesse sistema auditivo, quando eu ligo às vezes uma torneira, quando eu aciono o vaso sanitário, traz para ela essa sensibilidade. Então nós precisamos pensar, né? Ele não gosta desse ambiente. Por quê? Quais são as questões sensoriais que podem estar trazendo incômodo? E aí a gente vai trabalhar essas questões para ele conseguir ir se organizando nesse ambiente. E o contrário, nessa questão auditiva, os que são hipossensíveis, né? Aqueles que falam alto demais. E se tiver um rádio ligado, alguma coisa ligada, ele vai colocar o ouvido dele lá pertinho para ouvir aquilo bem alto, né? Prefere, né? Gosta de um ventilador, gosta de um barulho de água. Se você deixar lá no banheiro, ele vai ficar apertando a descarga para ficar vendo o movimento da água, escutando aquele barulho. Então, é o contrário, né? Esses são os hipossensíveis. E aí também algumas sugestões para a gente pensar. O que nós temos que pensar em toda essa questão do comportamento? Nós não podemos generalizar determinadas situações. Como, por exemplo, ele não faz porque ele é preguiçoso, ele não faz porque ele quer chamar atenção, ele não faz porque ele é teimoso, né? Ele não faz porque está querendo fugir do combinado. Esse quadro ajuda a gente a pensar um pouquinho, né? Que às vezes a desorganização, a distração e o esquecimento que a gente observa, ou a resistência a mudanças, preferências por rotina, a impulsividade, a indisciplina e tantas coisas que a gente observa na criança, às vezes não é uma questão ruim, né? Não é porque ele tem um mau comportamento, porque ele é rígido, porque ele é teimoso. Mas a gente tem que pensar que pode ser a dificuldade de compreender a questão na perspectiva do outro. Pode ser uma questão de regulação sensorial.
pode ser também um aumento de ansiedade, pode ser aquela criança que é apegada à rotina, um atraso no processamento, né? Então, eu emito uma ordem, vamos pensar assim, e aí ele demora para fazer. Às vezes, gente, não é porque ele não quer fazer, mas porque ele processa de uma forma diferente. Então, eu tenho que dar um tempo, né? Eu recebi a informação, ele vai organizar aquilo e aí ele vai agir. Pensem nesse quadro e nas crianças que vocês têm em sala de aula, né? Quais são os comportamentos que vocês veem como inadequado? E aí pensem, o que você vê, o que não é e o que pode ser? Esse é um exercício importante para a gente conseguir compreender aí alguns comportamentos. E para finalizar, nós vamos ver esse vídeo, A Vida de um Autista. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a cultura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como o cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo.
E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e são tão comuns. Então, como nós vimos no vídeo, todas essas situações que fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes passam despercebidos, pelas questões sensoriais que essas crianças apresentam, eles podem trazer alguns comportamentos inadequados, né? E como nós vimos desde o comecinho, nós não temos que pensar no comportamento em si, a gente tem que pensar o que está causando esse comportamento. Se eu ficar todo momento pensando, mas ele grita, ele grita, ele grita, ele grita, o que eu vou fazer? Não, eu tenho que pensar, ele grita. Onde ele grita? O que pode estar trazendo esse comportamento inadequado? E quais são as mudanças que eu posso fazer para evitar esse comportamento ou para melhorar esse comportamento? Eu espero que o que nós conversamos aqui hoje, vocês possam pensar um pouquinho nas crianças, né, que vocês têm aí na escola, os comportamentos inadequados que muitas vezes nós observamos e como que a gente pode intervir nessas situações, né? Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês, eu espero que seja útil, né? E aí vocês vão pensar nessas sugestões e avaliar da perspectiva que vocês têm aí dentro da sala de aula, fazer algumas adequações, né? Melhorar, tirar algumas informações ou acrescentar outras. E eu também trouxe uma outra dica de leitura para vocês hoje. É muito comum, dentro do transtorno do espectro autista, o transtorno opositor desafiador, né? É uma outra questão importante, né? Não são todos os autistas que têm essa comorbidade e também não são todas as crianças que têm transtorno opositor que são autistas. Esse livro, gente, Crianças Desafiadoras, é um livro bem legal para vocês terem aí anotado como uma possível leitura, um estudo de vocês, de aula. Como que nós podemos lidar com esses comportamentos desafiadores, né? Mas lembrem, né, que não transtorno opositor não é sinônimo de autismo. São duas coisas diferentes e às vezes as duas ocorrem juntas. Eu espero que vocês tenham gostado, né, das informações que nós trabalhamos hoje. E anotem, né, o nome do livro para uma possível leitura aí em algum momento que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Muito obrigada.